Pessoal, então continuando aqui a resolver alguns exercícios sobre MRUV, essa questão número 11 diz que o móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente variado, o famoso MRUV, numa trajetória e os seus espaços variam com o tempo, de acordo com a função horária. Pessoal, espaços e posição é a mesma coisa, tá? E a posição do móvel, ela sempre muda no MRU ou no MRUV. Porque se não variasse, não mudasse, a gente não teria movimento, e nós não teríamos nem MRU e nem MRUV. Tá? Então, a posição sempre vai mudar. Então, nós temos aqui a função, né? S igual a 9 mais 3t menos 2t ao quadrado. Vou escrever um pouco maior aqui, para a gente fazer a nossa análise. Vou aqui esticar aqui um pouquinho. Vou esticar ela aqui. E vou escrever aqui embaixo aquela funçãozinha geral que a gente conhece, que diz o seguinte: a posição de um móvel. Deixa eu puxar mais para cá assim, ó. Ok. Assim fica melhor. Então, a posição de um móvel é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração dividida por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então ele pede o espaço inicial. Solta aqui, né? O espaço inicial é esse carinha aqui, ó. Ou melhor, ao contrário, né? Esse carinha aqui é o primeiro número, tá? É esse espaço inicial, é o 9. Então, o espaço inicial, 9 metros, porque está no sistema internacional, né? Está no sistema internacional. A velocidade inicial, a função também nos dá esse dado, ó. É esse número aqui, ó, que está multiplicando o tempo. Ou seja, 3 metros por segundo. Não é 3t, tá? É apenas um número que está multiplicando o tempo. E a aceleração? A aceleração é 2 vezes esse número aqui, ó. Porque lembrando, a aceleração aqui lá no seu início, ó, foi dividida por 2. Então, para voltar esse número aqui, para voltar para a aceleração, né, tem que ser multiplicado por 2. Então, eu chamo esse aqui, esse número na frente do t ao quadrado, eu chamo ele de alfa. E aí eu digo para você que a aceleração, ela é 2 vezes aquele alfa lá. Então, é 2 vezes menos 2. Portanto, a nossa aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Veja que se eu pegar esse menos 4 e botar aqui no lugar do A, que é a aceleração, né? Se eu precisar, né, no futuro, menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Então, a aceleração sempre multiplica por aquele número que está na frente do t ao quadrado. Respondido a A, B e a C, vamos responder a D, onde ele quer que a gente monte aquela função da velocidade. Ou seja, substituir as duas constantes conhecidas, que é a velocidade inicial e a aceleração. Basta botar ali os valores que a gente conhece. Velocidade inicial, achamos aqui, ó, é 3. Já a aceleração, ela é menos 4, né? O menos 4 multiplicado por mais, vai ficar aqui 4 vezes t, tá?
mostrar esse pontinho ali ou não mostrar, tanto faz, tá? Você tem que lembrar que esse 4 está multiplicando o t. Então, no lugar de v e t, a gente não bota nada, porque v depende de t, tá? Montamos aqui a função. A questão E, para os alunos que ainda não viram ainda função de segundo grau, lá na disciplina de matemática, desconsidera essa questão, tá? Eu vou resolver, porque já vou deixar esse vídeo gravado. Se depois você lá na matemática, na hora que você estiver estudando função de segundo grau, de repente você se lembra, agora eu acho que eu consigo entender aquela questão lá de física. Aí você pode voltar aqui para o vídeo e ver a resolução que eu vou fazer agora aqui, tá? Porque eu vou resolver aqui essa função usando algumas operações matemáticas que a gente faz lá na função de segundo grau, quando a gente estuda a fórmula de Bhaskara. Você vai ouvir falar muito, tá, da fórmula de Bhaskara lá em matemática, fórmula de Bhaskara. Na hora que você começar a estudar isso, você nunca mais vai esquecer na vida. Então, de novo, né? Para você que não viu ainda isso aqui em matemática, desconsidera, porque eu não vou cobrar disso na prova, tá? Mas vou deixar aqui resolvido essa questão que é muito importante. Mas o pré-requisito dela é que você já esteja estudando, né, com bastante profundidade o conteúdo de função de segundo grau lá em matemática. Então, o instante que o móvel, ele diz, o instante que o móvel passa pela origem, tá? É quando, né, a posição do móvel for zero, né? Se estiver no sistema internacional, 0 metro. A origem do espaço é 0 metro. Então, ele vai passar em algum momento, ele vai passar pela origem, esse móvel. E ele vai passar, muitas vezes, até 2 vezes, tá? Então, o que eu faço, né? Eu pego aquela função lá, ó, que ele nos deu, S igual a 9 mais 3t menos 2t ao quadrado. E aí nessa posição, nessa fórmula aqui, no lugar de S, eu boto o quê? Boto 0. E aí fica assim essa expressão. Então, veja o que eu estou perguntando, né? O que a questão está perguntando. Quando é que tempo, né? Que se eu colocar aqui, ó, essa expressão, né, vai dar 0. Que tempo? Essa é a pergunta. Quando é que essa expressão, essa função vai zerar? Então você tem que resolver, né? E a maneira que você resolve isso é usando a fórmula de Bhaskara, que diz o seguinte, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2, tá? Vai dar a posição, vai dar o tempo, tá? Isso aqui vai dar os tempos. Bom, mas quem é esse B, né? Você está olhando assim, quem é esse B, quem é esse A? Agora isso aqui pode parecer muito estranho para você, mas você vai se acostumar a ver isso muitas e muitas vezes, acredite, tá? Então nessa equação aqui, ele chama esse cara aqui, ó, de A. Esse que está na frente do t ao quadrado. Ele chama esse cara de A, esse número, né? Ele chama esse cara de B e ele chama esse cara de C. Então essa expressão fica da seguinte maneira. E ele chama ainda esse cara aqui de dentro, ó, ele chama de delta, tá?
Porque nós vamos resolver o delta separado. Então, o nosso delta, fazendo o nosso delta aqui, ó, delta é igual a menos b ao quadrado menos 4ac. Eu extraí o delta e vou resolver aqui separado, para depois jogar na equação geral. Tá? Então vamos fazer aqui, ó, o delta. Quem é o b mesmo? É o 3 aqui, ó. Eu boto lá, ó, 3 ao quadrado. Quem é? Bom, o 4 fica da fórmula, né? Quem é o a? O a é o menos 2. Não confunde esse A com aceleração, tá, pessoal? Não confunde esse A com aceleração, não tem nada a ver, tá ok? Esse A é apenas uma nomenclatura da fórmula de Bhaskara, A, B, C, tá ok? Então não confunde. O A é menos 2. Esse A não é aceleração. Se fosse aceleração, a gente tinha que multiplicar por 2, mas a aceleração é lá. Antes, né? Quando eu peço a aceleração. Aqui nós estamos procurando achar o tempo, né? O tempo para que S dê zero. Quem é o C? O C é o 9. Então, esse delta vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado, 9. Agora eu tenho aqui, ó, menos 4 vezes menos 2. 8, né? Menos com menos, mais. Então fica 8 vezes 9, que fica mais 72. Então, delta daqui 81. Beleza, achamos o delta. Então, aquela expressão lá, ó, T, né? O tempo, menos B, mais ou menos raiz, né? Dentro eu chamei de delta. Chamei tudo isso aqui de delta, ó. Tá? Delta dividido por 2A. Então agora eu vou substituir os valores aqui que eu quero, ó. Então fica menos B. Mas quem é B? B é o 3, ó. Positivo, né? Vezes menos fica negativo. Mais ou menos. Raiz de quem? Do delta. Mas quanto é que vale o delta? 81. Eu calculei aqui, ó, 81. Tudo isso dividido por 2A. Quem é o 2A? Quem é o A, aliás, né? É o menos 2. Professor, não tem que multiplicar por 2 o A? Não, de novo, o A não é aceleração. Não estou calculando, isso aqui não é aceleração, é uma nomenclatura lá da fórmula de Bhaskara, tá? O A é menos 2. Então, tá aqui, montadinho aqui, resolvendo isso agora. Ó, menos 3, mais ou menos. Raiz de 81, pessoal. 9, né? Uma raiz exata, tá? Agora, 2 vezes menos 2, menos 4. Agora, o que você vai fazer, pessoal? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai separar isso aqui em duas expressões. Vai chamar primeiro o T1, tempo 1, igual a menos 3 mais 9 dividido por menos 4. Tá? Estou pegando primeiro a primeira linha, ó, menos 3 mais 9. Na primeira opção, eu estou considerando que o 9 é positivo. Tá? E na segunda linha, eu vou botar aqui, ó, menos 3, menos 9, dividido por menos 4. Então, na segunda linha, eu vou considerar que 9 é menos, negativo. E agora eu vou resolver essas duas expressões. Fica lá, ó, 9 menos 3, 6, dividido por menos 4. Isso daqui, dividindo, vai dar menos 1,5 segundos. Tá bom? Ok.
Mas existe tempo negativo, pessoal? Não existe tempo negativo, né? Então, não dá para usar esse valor aqui, tá? Não pode ser a resposta menos 1,5. Então, vamos para a segunda linha, ó. Menos 3 menos 9 vai dar menos 12, dividido por menos 4. Isso daqui vai dar 3, né? Porque o menos corta com menos. 12 dividido por 4, 3 segundos. Então, a resposta é, no instante de 3 segundos, esse móvel vai passar pela origem, vai passar pela posição 0. Se eu botar 3 aqui, ó, e botar 3 aqui, e você resolver toda essa expressão matemática, você vai ver que vai dar 0. Tá ok, pessoal? Lembrando, quando você estiver estudando função do segundo grau, você vai lembrar dessa questão, você vai entender ela melhor. Agora, parece um bicho de 7 cabeças. Eu sei disso, tá? Mas você vai ver muitas e muitas vezes isso daqui, porque é uma das coisas mais importantes que tem na matemática do ensino médio. Talvez a mais importante. Então você vai fazer muitos e muitos exercícios sobre a fórmula de Bhaskara. Tá ok? Obrigado.